Bom dia, tudo bem com vocês? Amém? Uma alegria estar aqui novamente para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E eu queria, antes de começar, queria só fazer um complemento daquilo que o pastor Júlio falou sobre gratidão. Eu confesso para vocês que eu tinha muita dificuldade para aprender essa lição, mas quando a gente aprendeu, Deus começou a agir de uma maneira sobrenatural sobre as nossas vidas. E eu queria te aconselhar nesta manhã, faça um estudo sobre gratidão, leia sobre isso, busque saber mais sobre gratidão, porque você tem alguma coisa que eu percebi que toca no coração de Deus, é quando nós somos gratos por tudo que nós somos, por tudo que nós temos, por aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã um texto ou uma ministração sobre promessa e presença de Deus. E nesta manhã eu percebi que a presença de Deus, desde o primeiro momento que nós entramos aqui, parece que o céu estava aberto, o céu se abriu nesta manhã. Não sei se eu estou com uma visão diferente, mas eu percebi que a presença de Deus está nesse lugar. Amém? Um louvor, uma bênção. E nessa manhã eu quero convidar os irmãos para que possam abrir suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler os versículos 15 ao 24. Quero dar ênfase mais no texto depois, a partir do 18, mas para termos uma noção melhor do que nós queremos falar nesta manhã. Deus tem colocado no meu coração desde o mês de dezembro falar sobre promessas e como são essas promessas na minha vida, como elas se cumprem na minha vida, na presença de Deus, ou se elas estão sem a presença de Deus, como eu tenho agido nessa forma. E Deus tem me desafiado nesse período a buscar as promessas, mas antes de buscar as promessas, Ele me pediu, eu tenho sentido isso forte no meu coração, para eu buscar a presença dEle. E é isso que nós queremos compartilhar nesta manhã, que a gente aprenda a buscar a presença de Deus. Versículo 15 diz: com esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesses um segundo benefício. E por isso, e por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido como leviandade, ou ao deliberar acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e eu não? Versículo 18: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o quê? O sim. Quem pode dizer amém por isso, né? Sempre houve o sim. Versículo 20: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Amém? Até aqui, então, a palavra do Senhor. E o que tem me chamado a atenção é que a nossa natureza, nós temos
o propósito, ou que a carne procura mais as promessas. Nós sempre gostamos mais de tomar posse de uma promessa, de uma bênção, de estar sendo alimentados de uma forma sem que a gente faça algum esforço. E Deus tem falado comigo nesse sentido, que nós devemos buscar as promessas de Deus, sim, porque as promessas, elas têm um papel fundamental na nossa vida cristã, porque elas nos dão esperança, elas nos confortam, elas nos trazem segurança para o nosso dia a dia. Nós temos as nossas agitações no dia a dia, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos afazeres do dia a dia. Então, nas promessas de Deus, elas vêm justamente nesse sentido, para trazer conforto, para trazer segurança. Por que conforto e segurança? Porque a palavra de Deus é a nossa segurança. Porque Jesus Cristo derramou seu sangue para que nós tivéssemos a segurança de que as promessas de Deus vão se cumprir em nossas vidas. E nós temos um texto que fala também que Deus deu o seu Filho, o seu único Filho, para todo aquele que busca, que entregou, que se dedica, que entrega o seu caminho ao Senhor, e pode confiar nele, porque Ele vai fazer tudo por você. Amém? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. É nós entregarmos, é nós confiarmos no Senhor, é nós entendermos que Deus vai cuidar das nossas vidas, entender que Deus vai cuidar da minha família, que Deus vai cuidar dos meus negócios, que Deus vai cuidar do meu dia a dia, quando eu estou no trânsito, ou quando eu estou no meu escritório, no seu trabalho, no meu trabalho, ali a presença de Deus e as promessas de Deus vão se cumprir. Não importa onde nós estamos, as promessas de Deus, elas vão se cumprir, porque as promessas de Deus, elas trazem, em primeiro lugar, também a paz aos nossos corações. As promessas de Deus trazem para nós também consolo. Quantas vezes nós precisamos de consolo, e nós não achamos nos homens, nós não achamos muitas vezes até no próprio pastor, ele ora por nós, mas o consolo não vem, porque nós sabemos que o único consolador que pode trazer paz ao nosso coração, quem é? Jesus Cristo Senhor. Ele pode trazer essa paz aos nossos corações. Isso fez com que eu parasse para fazer uma reflexão de como tem sido o meu comportamento em relação às promessas de Deus, como eu tenho agido nesse sentido, como eu tenho me comportado diante de Deus para tomar posse dessas promessas. E quando nós lemos alguns livros, ou a gente busca na palavra de Deus, nós encontramos autores que escreveram também sobre as promessas de Deus. E tem um autor que chama Herbert Lockyer, ele escreveu um livro, Todas as Promessas da Bíblia, e ele fala ali que tem mais de 8.000 promessas para cada um de nós. 8.000. Estão escritas aqui na Bíblia. 8.000 promessas. Eu fiquei pensando, irmãos, se nós tivéssemos cada um viver 100 anos aqui, em média, todo mundo vai viver em 100 anos, amém? Nós teríamos então aqui 80 promessas por ano cumpridas em nossa vida. Cada ano, 80 promessas. Umas 7, 8 por mês. Aparentemente é pouco. Né? Você olha, 7, 8 por mês é muito pouco. Mas pense nisso. A palavra de Deus, ela se cumprindo todos os dias na minha vida e na sua vida. Ela se cumprindo. E lendo, estou relendo agora Economia do Céu, né? E o autor fala ali que em um determinado momento ele foi elevado através dos sonhos para um grande armazém, e ali estava o ministro, o anjo, o ministro das finanças com ele.
e tinha muitas prateleiras onde haviam muitos milagres de saúde, milagres financeiros, de todas as formas que você pensar. E ele foi passando e vendo aquilo ali, e ele sabia que todos aqueles milagres que estavam naquelas prateleiras estavam prontos para serem entregues aqui na terra para alguém. Restauração de pé, de ouvido, de braços, estavam ali depositadas naquelas prateleiras e disponíveis para nós. Irmãos, muitas vezes a gente olha para a Bíblia e fala assim: nossa, essas promessas elas são para mim. Naquela outra você olha e fala assim: não, mas isso aqui não é para mim, isso é bom talvez para o pastor Júlio, mas para mim não vai servir. Ah, é bom para o outro irmão lá, mas eu acho que não é para mim. Irmãos, isso é a voz do diabo que está falando no seu coração. Não permita, porque as promessas de Deus, elas foram liberadas para cada um de nós. Estávamos esses dias vendo um podcast e o pastor falou uma coisa bem interessante que me chamou muita atenção naquele dia. Ele disse que muitas pessoas, elas vão passar por nós e elas vão entrar na igreja e vão sair da igreja e não vão saber as promessas que eles tinham direito e vão partir daqui sem tomar posse delas. Eu fiquei pensando, como isso é possível? Como isso seria possível? Aí ele foi continuando explicando. Porque muitas vezes o ser humano ele não se preocupa em correr atrás, em pagar um preço, de ir lá buscar na presença de Deus o melhor para a sua vida. Né? É muito mais fácil quando alguém fala para você: irmão, vai ali naquela prateleira e pega uma promessa para você, e você olha para ela, ela está aqui. Não é verdade? Irmãos, imaginemos aqui, se nós tivéssemos aqui depositadas 1000 promessas, em cada uma dessas caixinhas tivesse aqui uma promessa. E aí você fala: não, essa semana eu preciso de uma promessa da prosperidade. E eu falo: irmão, então vai lá, levanta agora, vai naquela caixinha número 1000, ali tem a promessa da prosperidade. E você vai dizer assim: nossa, eu peguei, ela está aqui na minha mão. Quando você consegue pegar, né, o que o pastor falou agorinha, né, quando você consegue tocar nela, parece que assim, eu tenho que ver para crer. Mas a palavra do Senhor diz que quem buscar, achará. E é isso que nós temos que fazer. Porque é muito fácil quando você tem, eu vou tomar essa água. É fácil, ela está aqui, ela está presente. Mas quando você tem sede, quem se alimentar da minha palavra, nunca mais terá sede. Amém? Então, eu uso o exemplo lá, por exemplo, na minha empresa eu tenho lá ferramentas, né? Então preciso de uma determinada ferramenta. O funcionário vai lá no balcão e fala: eu quero uma ferramenta tal, para fazer tal serviço. Eu quero ir lá para fazer aquele serviço. Então ele vai e pega a determinada ferramenta para fazer aquele serviço. Ela está disponível. Ele vai lá, pega, faz e devolve. E quando nós entendemos isso, que nós temos direito de ir lá pegar, tomar posse, aquilo é meu, Deus liberou para mim, Jesus pagou um preço lá na cruz para que eu tivesse a liberdade, que eu tivesse o acesso. O sangue dele não foi derramado à toa, ele foi derramado para a minha vida, pela sua vida, para que eu e você pudéssemos tomar posse dessas promessas do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós começamos a facilitar a nossa caminhada. Nós começamos a entender que Jesus já pagou o preço. E é interessante uma coisa, irmãos, nós temos aqui 11 meses para caminhar em 2025. 11 meses nós temos pela frente, porque o mês de janeiro está terminando essa semana. E se nós caminharmos no decorrer desse ano, correndo atrás das promessas, e chegarmos em 31 de dezembro de 2025, e falar assim: eu prosperei muito, eu ganhei muito dinheiro, vou usar o exemplo da prosperidade, eu ganhei muito dinheiro, e eu chego dia 31 de dezembro de 2025 e eu vou te perguntar: irmão, você ganhou muito dinheiro, mas a presença de Deus encaminhou com você lá do lado do decorrer desse ano? O que vamos falar para Deus? Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Né? Então a caminhada nossa tem que ser junto à presença de Deus.
Amém. Irmãos, vamos abrir em Gálatas. Vira suas páginas, umas 5 páginas para frente, eu acho. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Nós temos mais um princípio aqui, ó, que tem me chamado a atenção também, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Irmãos, isso é uma chave. Isso é uma chave que nós temos que entender que ela é para mim. Ela faz parte da minha vida. No momento que eu entendo que eu aceitei Jesus Cristo como meu único Salvador, e eu quero fazer parte dessa família, essa família de Cristo, eu entendo que eu fui liberto. Então, quais são os entraves que eu ainda tenho para tomar posse das minhas promessas? Foi para isto, para a liberdade, que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, né? Irmãos, essa chave, presta atenção. Se ela virar a nossa vida hoje, ela vai mudar nossas vidas. Porque Jesus Cristo derramou o sangue para que eu e você tivéssemos liberdade em Cristo. Ele está dizendo para que vocês não voltem mais para a escravidão. Então você estava no pecado, você estava lá no mundo, você vivia lá no mundo, mas Jesus Cristo veio e nos libertou e trouxe para nós a liberdade. E quando ele fala da escravidão, eu teria um exemplo aqui. Minha esposa tem uma mentoria que ela chama Voar, né? Fazer comercialzinho, né? Mas não é, né? Só para... E ela usa na mentoria dela o símbolo de uma borboleta. Mas antes dela ser uma borboleta, ela fala que essa borboleta ela tem que sair da onde? Do casulo, para que ela possa voar. Isso nós precisamos entender. Nós precisamos sair dessa escravidão. Nós precisamos sair do mundo que antes habitava em nós, para agora estarmos o que habitando na sua maravilhosa luz. E nós vamos estar livres. Livres. Eu tenho outro exemplo, também compartilhei isso lá em casa já. Outro dia eu vi um filminho de 2 minutinhos, mais ou menos, 1 minuto e meio, 2, que falava sobre um urso que estava muitos anos preso no circo e servia ali. E agora esse urso estava na natureza, eles soltaram, ele conseguiu a liberdade, voltou ao seu habitat normal, e ele estava ali. Mas ele tinha uma rotina, que ele voltava para um determinado lugar e começava a andar em volta. É como se ele estivesse na jaula, fazendo os seus círculos, andando ali, e depois eles caminhavam na mesma direção, sempre saindo na mesma direção. Tanto é que onde ele caminhava tinha terra vermelha e em volta uma pastagem verde e bonita. Então, Deus começou a falar comigo sobre liberdade, sobre as promessas de Deus. Foi nesse momento, viajando dentro do avião, Deus começou a ministrar comigo. Deus começou a fala sobre isso, olha como é o ser humano. Ele está preso muitas vezes na cabeça, aqui dentro. Ele não consegue se soltar. Ele não consegue entender que ele é livre. Ele não consegue entender que Jesus já pagou o preço por ele. Ele não consegue entender que agora o diabo não tem mais domínio, não tem mais poder sobre as nossas vidas. O diabo não pode mais tocar na nossa mente, não pode mais tocar no nosso coração, porque eu estou livre para andar e viver na presença de Deus. Amém? Como eu vou tomar posse, então, daquilo que Deus
deixou para nós. Como eu vou fazer isso? Vamos abrir lá, eu quero usar um exemplo em Êxodo 33, lá no comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo 33, Êxodo 33, versículos 12 em diante. Êxodo, capítulo 33. Diz a palavra do Senhor. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Até aqui a palavra do Senhor. E é interessante que ele começa dizendo assim: eu sei o teu nome, né? No versículo 12, né? Agora, pois, se eu achei graça, me mostra o teu caminho. Uma das coisas que nós temos que entender é que Deus sabe o meu nome. Deus sabe das minhas limitações, Deus me conhece, Deus está presente todos os dias nas nossas vidas. E o que nós temos que fazer é o que Moisés tinha prazer de fazer, é estar na presença dele, é buscar a presença dele, é andar na presença dele. E assim o nosso caminho, a nossa caminhada, ela vai se tornar mais leve. Amém? A nossa caminhada vai ficar mais leve. Pois o Senhor lhe respondeu aqui no versículo 22, né? Disse mais o Senhor. Perdão, versículo 14. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então nós temos que saber que a presença de Deus, ela está disponível para nós. Ela está disponível para você. Ela está disponível para a nossa casa, ela está disponível para a nossa família, ela está disponível para compartilhar. A presença de Deus vai fazer a diferença onde nós estamos no dia a dia. Porque milagres através da sua vida vão acontecer e você não vai nem saber. Pessoas vão ser abençoadas através da sua vida e você não vai saber. Porque a presença de Deus é que vai fazer com que a luz que reflete, que você reflete onde você anda, é que vai fazer com que pessoas vejam em você o Deus vivo que habita em você. Amém? Eu tive uma grata surpresa há poucos dias, há 2 semanas atrás, nós estávamos na igreja para falar sobre a conferência Ken, que nós vamos ter em fevereiro, agora dia 21 e 22, né? E chegando lá, achei que não ia conhecer ninguém, exceto o líder da igreja. Chega um pastor e me abraça e diz assim: que bom ter vocês aqui, né? E digo: que prazer para nós saber que você está aqui, que fazem alguns 15 anos, eu acho, né, que ele se converteu, que ele veio para a igreja, mais ou menos, uns 15 anos que ele veio para a igreja, ok? No dia que ele veio para a igreja, ele me contando, diz assim, eu contei isso que toda igreja que sabe do meu testemunho, diz ele assim: no dia que eu fui para a igreja, você estava lá na porta, e você me abraçou, e quando você me abraçou, eu fui liberto de toda a opressão. Eu saí de lá livre e leve. Depois ele até contou para o meu filho também, né, como Deus o libertou. E hoje ele é pastor lá na igreja. Ele é um homem de Deus,
cumprindo a função de levar a palavra do Senhor. Então é muito importante, muitas vezes a gente chega aqui na igreja, na porta, né? Olha a importância, né? De a gente receber as pessoas com um abraço. E ele foi naquele dia para a igreja e falou: a última tentativa, é a última vez que eu vou tentar buscar uma solução para nós, para o meu casamento, para a minha família. E ele encontrou ali. Eu fiquei sabendo disso agora, eu não sabia, né, irmãos? Então eu sei que Deus vai operar milagres através da sua vida, sem você saber, porque Deus habita no teu coração. Amém? Porque a presença de Deus, ela nos acompanha onde nós estivermos. E que nós possamos andar e cumprir e tomar posse de todas as promessas possíveis. Mas acima de tudo, que a gente aprenda a andar na presença em 2025. Que seja um ano de bênção, um ano de vitória para você. Eu queria que você virasse uma página no capítulo 34 de Êxodo, no versículo 29, para nós compartilharmos ainda o que a presença de Deus faz e que você possa entender até melhor o que eu acabei de dizer. Diz aqui: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. 30. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram se chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e a todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele novamente. Amém? Né? Então, irmãos, que nós possamos aprender a andar na presença de Deus. Assim como Moisés estava aqui refletindo a presença de Deus. Aqui é uma figura muito clara de quem anda na presença de Deus, de quem faz questão de estar na presença de Deus, de fazer questão de caminhar na presença de Deus. Porque nossa carne vai dizer não muitas vezes. Ela vai querer com que você vai dormir em vez de tirar um tempo para orar. O nosso corpo às vezes vai estar cansado, mas Deus está nos chamando para estar na presença dEle. Não importa a hora do dia, não importa a hora da noite, Deus está nos chamando. Venha estar, porque eu quero andar contigo. Eu quero abençoar você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar seu emprego, eu quero abençoar seus negócios, aonde você estiver. O Senhor Jesus está nos dizendo nesta manhã, eu quero te abençoar. Amém? Aleluia. Que nós possamos colocar isso no nosso coração e colocar em prática. Eu fiz um compromisso com Deus, que eu quero estar mais e mais na presença dEle. Porque eu sei que para mim, isso vai mudar a história da minha vida em 2025. E eu tenho começado intensificando o tempo com Deus. Nós temos nossos trabalhos, nós temos o nosso a fazer no dia a dia. Mas eu quero tirar tempo exclusivo para o Senhor. Eu quero que a presença dEle seja um reflexo na minha vida. Por onde eu andar, eu quero que as pessoas vejam a quem eu sirvo, a quem eu presto contas e por que eu faço isso. Amém? Irmãos, vamos caminhar com o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia. Feche seus olhos. Talvez você queira fazer um compromisso nesta manhã.
Não sei como está seu tempo, mas eu queria te desafiar para que 2025 você possa se comprometer mais e colher mais frutos do que você colheu nos anos passados. Vamos olhar para frente. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para serem feitas na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor, porque dependemos de Ti, Pai. Somos gratos a Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor Deus, para compartilhar a graça do Senhor, para compartilhar, Deus, os milagres do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, porque até a Tua presença, ela tem nos alimentado até aqui, Senhor Jesus. A Tua presença tem nos sustentado até aqui, Senhor. Ó Deus, e que a cada dia mais nosso coração possa ter mais sede de Ti, possa ter mais sede da Tua presença, possa, Senhor Jesus, ter mais vontade, Deus, a cada dia de caminhar lado a lado com o Senhor. Ó Deus, que nenhum trabalho nosso possa comprometer o tempo que nós vamos ter contigo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, prepara o nosso coração em 2025, Senhor. Prepara o nosso espírito, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, estar na Tua presença, para sermos alimentados, Senhor Deus, para sermos fortalecidos, ó Deus, para recebermos, Senhor Deus, a direção, para recebermos, ó Deus, a bênção do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, Pai, que nada vai nos impedir de andar, de caminhar, Deus, na Tua presença, Senhor. Nós entregamos isso nas Tuas mãos, Pai, e Te louvamos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus.